Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Vamos sentar-nos, caros, a todos que hoje vieram rezar pelos seus entes falecidos, nossas sinceras condolências. Nesta paróquia, nas quartas-feiras, dedicamos este espaço da homilia para refletir sobre aprofundar o conhecimento de algum assunto referente à fé cristã, para assim, conhecendo, amarmos mais profundamente e amando, vivê-la com maior profundidade e maior gosto. Iniciamos na semana passada e trataremos até as vésperas da novena do nosso padroeiro Menino Deus, o tema das virtudes, tema que nos envolverá ao longo das semanas seguintes. E vimos na semana passada que existem diversas formas de conceber, ou encarar, ou meditar, ou contemplar as virtudes. Os gregos haviam de uma forma, nas diversas idades da civilização ocidental de formas distintas, mas nós, como cristãos, temos como modelo, como fonte e como meta nosso Senhor. Portanto, para nós cristãos, virtuoso é aquele que procura viver como Cristo viveu. Nos diz o livro da sabedoria: se alguém ama a justiça, as virtudes são os frutos de suas fadigas. Ela, a justiça, a virtude, ensina a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. São as 4 chamadas virtudes cardeais que estão contidas neste versículo do livro da sabedoria. E por que levam este nome? Temperança, fortaleza, justiça e prudência. Por que levam o nome de cardeais? Cardeais vem de uma palavra latina, cardo, que era o nome usado para a dobradiça da porta, aquilo que permite a porta se movimentar sem cair. Portanto, as virtudes cardeais são aquelas que conseguem reunir em si todas as demais virtudes, mantendo entre elas o equilíbrio e a transição de uma para a outra. Faltando as 4 virtudes cardeais,
pois todas as outras se tornam mais difíceis de viver. Lembrando aquilo que dizíamos na quarta-feira passada, a virtude áurea, a virtude principal, fundamento de todas e quaisquer outras, é a caridade. Faltando a caridade, a virtude pode se tornar, inclusive, um vício ou um defeito de caráter, se não for norteada pela caridade. Tratemos então, seguindo a ordem do livro da sabedoria, das 4 virtudes cardeais ao longo desta e das próximas 3 quartas-feiras, começando pela temperança. O que significa a temperança? A temperança é a capacidade de satisfazer com equilíbrio, com moderação, os próprios instintos e desejos. Com a virtude da temperança estão coligadas o domínio de si, a ordem, o equilíbrio, o autocontrole. Lembrando que a temperança é aquela virtude que nos permite nos relacionarmos com os próprios desejos e instintos e com os bens criados de forma equilibrada, de forma que não nos prejudique pelo excesso ou pela falta. Modelo máximo de temperança é Nosso Senhor, como já dizíamos. Nosso Senhor, na forma de se relacionar com a própria pessoa, consigo mesmo, no seu trato com os demais e na sua relação com a criação de seu Pai, sempre foi temperado. Inclusive, quando precisava usar de palavras doces ou quando precisava usar de palavras mais duras. Jamais pecou pelo excesso, jamais pecou pela falta. São Paulo nos aconselha na carta aos Romanos: comportemo-nos honestamente como em pleno dia, não em meio a orgias ou bebedeiras, não em meio a desonestidades nem dissoluções, não em meio a contendas e ciúmes. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Os caros, os animais não precisam de virtudes, não precisam se exercitar nas virtudes, porque neles o próprio instinto lhes regula o comportamento. Comem o que devem comer, na hora que devem comer, se reproduzem no tempo certo da reprodução, vivem conforme a natureza. Mas o ser humano foi profundamente afetado pelo pecado original, de modo que não só as nossas potências mais altas, a alma, a vontade, a inteligência, a liberdade, mas também as mais rasas, os nossos instintos e desejos, estão, desde o pecado original, destemperados. Se não cuidamos, pois dormimos mais do que devemos dormir, pois comemos mais do que devemos comer, e assim por diante. Se simplesmente deixamos-nos levar, nos tornamos destemperados. Daí a necessidade de exercitarmos a virtude da temperança. E como a virtude da temperança nos permite nos relacionarmos de forma equilibrada consigo mesmo e com os bens da criação, temperança não significa rigidez, frieza, não significa insensibilidade, como às vezes pode parecer. Não, a pessoa temperada é aquela que sabe alegrar-se no momento e nas ocasiões em que deve alegrar-se. É aquela que sabe chorar na hora que a situação o exige. É aquela pessoa que sabe ter uma palavra firme quando necessário. E que sabe também abraçar quando preciso. A virtude da temperança pode ser vista sob diversos prismas de acordo com a relação que tenhamos com alguém ou com algo. Por exemplo, a temperança em relação à comida e à bebida. Como exercitarmos a temperança nestes casos? Já devem, os senhores e senhoras devem ter ouvido
aquele slogan que passa na televisão: beba com moderação. Está muito correto. Coma com moderação. Ou seja, não significa dizer não aos prazeres lícitos, mas, diante dos prazeres lícitos, usá-los ou recorrer a eles com moderação. São José Maria Escrivá dizia assim: ao corpo dá sempre menos do que ele pede, senão ele te atraiçoa. Saber impor-se limites. Isto, dizíamos na semana passada, na quarta, que a virtude nos ajuda a atualizar toda a potencialidade que temos em nós. Ajuda-nos a virtude a nos realizarmos como pessoa. E quando nós comemos de forma correta, descansamos de forma correta, bebemos de forma correta, sem excessos, e também não atentando contra a própria saúde, com exageros de abstinência. Sempre que se trata do jejum, por exemplo, ou de alguma mortificação, é bom que se trate deste assunto com o diretor espiritual, para que se faça o uso correto, moderado e prudente da mortificação e da penitência. Nós, como ser humano, dado o material, nos tornamos mais felizes, saudáveis. Muitas intervenções cirúrgicas ou sofrimentos com exercícios seriam desnecessários se fôssemos mais temperados no comer e no beber. Simples assim. A temperança em relação aos desejos da carne. Se não cuidamos, pois além dos estímulos externos que nos bombardeiam todos os dias, o apelo ao sensualismo cada vez maior e mais explícito, se não cuidamos também, daqui a pouco estamos vivendo o pior do que os animais. Porque os animais, no que diz respeito ao instinto da reprodução, são muito temperados. O ser humano que não é. Então é preciso que cuidemos da guarda da vista, que cuidemos da programação que assistimos, dos sites que acessamos, das leituras que fazemos. Meus caros, nós somos seres sensíveis, ou seja, tudo aquilo que toca os sentidos, a vista, a audição, o paladar, o olfato, o tato, nos atinge. E se nos atinge, necessariamente reagimos àquilo que nos toca, aquilo que vem até nós. E se não reagíssemos, pois alguma coisa não está bem, precisaremos procurar um médico, ou um psiquiatra, dependendo do caso, um psicólogo, enfim. Ora, se a realidade nos atinge os sentidos, precisamos guardar os sentidos, para que não procuremos nós, além do que o mundo já nos oferece contra a nossa vontade, para que não sejamos nós a procurar atiçar os sentidos de forma que acabemos reagindo imoralmente ou ilicitamente. Então é preciso sim saber guardar a vista, abster-se de algumas programações, porque a Escritura nos diz que os olhos são a lâmpada da alma. Com que tipo de luz estamos jogando lá para dentro? Que tipo de conversa, ou de literatura, ou de programações estamos alimentando o nosso coração? Às vezes a gente fica abismado com a forma de falar alguns assuntos das pessoas, mas às vezes, enfim, é o que a pessoa tem. Por quê? Porque é o que a pessoa joga para dentro. É o tipo de leitura que faz, o tipo de conversa que tem. Não esperemos que saia nada de diferente, porque é com o que ela se alimenta culturalmente, intelectualmente, no seu lazer. É preciso fazer uma revisão, um exame de consciência e nos perguntarmos:
O dia é tão corrido, são tão poucas as horas que temos para o lazer, para olhar um programa na televisão, para fazer uma leitura, é preciso que selecionemos aquilo que estamos fazendo. E tenhamos a coragem de simplesmente não ir junto com a corrente. A temperança em relação ao equilíbrio no uso com os bens, o uso dos bens materiais. Há 2 semanas estava na liturgia uma oração que pedia que usássemos os bens do mundo de tal forma que não deixássemos de abraçar os que não passam. Usemos os bens que passam sem perder os que não passam. Os bens em si não têm valor maior ou menor. O valor de um bem está na atribuição que damos. Nós é que valorizamos algo. Outro dia vi uma dessas frases de caminhão, a frase: se o mundo fosse feito de ouro, os homens lutariam por um punhado de barro. Enfim, o valor somos nós que damos. Mas, às vezes, nós supervalorizamos os bens da criação. E ao invés de serem os bens, de estarem os bens à nossa disposição para nos servir, acabam se tornando nossos senhores porque nos consomem a alma, nos consomem o coração, nos consomem as energias. É o sujeito que vive em torno do seu automóvel, tudo gira em torno. Tem que estar sempre limpando, tem que estar sempre brilhoso, tem que estar sempre polido. Ninguém pode quase que respirar lá dentro porque comete um pecado mortal. Ou em relação à nossa propriedade, em relação à casa, em relação ao jardim. Às vezes, em vez de nos servirmos dos bens, nos tornamos escravos deles. Com mania excessiva de limpeza. Eu digo isso porque eu já passei por uma fase onde eu era tão maniática com limpeza que eu não gostava de receber visita no meu quarto no seminário, porque eu passava cedo e quando alguém ia lá, pisava, ficava a marca do sapato. Até que meu diretor espiritual me chamou a atenção sobre esse aspecto. Ou seja, para mim era mais importante um chão brilhando do que a presença de uma pessoa limpa. Também podíamos nos questionar quais são as relações que nós temos com o vestuário. Quantas vezes nós nos tornamos escravos e temos que aumentar o closet em casa porque já não cabem mais as roupas que temos, os sapatos que temos, as bolsas que temos, os acessórios que temos. E nos desgastamos e nos consumimos e comprando, em querendo estar sempre na moda para ser visto pelos outros, reconhecido pelos outros, admirado pelos outros. E nos tornamos de tal forma escravos que às vezes levamos a ruína financeira da nossa família, da vida pessoal. Não precisamos andar maltrapilhos, mas que tenhamos um equilíbrio. As roupas estão para nos servir e não ao contrário. Vários dos santos padres, Santo Atanásio, São Basílio dizia que a roupa que sobra no teu armário é do irmão que doou. Porque aquilo que temos em excesso falta alguém. Dura essa palavra de São Basílio. Como anda a nossa temperança diante do desejo incontrolável de aumentar as posses? Adquirir. Quantas vezes nos tornamos escravos do trabalho porque temos que adquirir e em nome da aquisição não temos tempo para conviver com o marido, com a mulher, com os filhos, com os netos. De ter o prazer de um passeio, porque não podemos gastar. É claro que há que se entre em jogo a virtude da prudência, que não sejamos também imprudentes, mas que não caiamos na avareza, porque com certeza, ao partirmos, alguém vai brigar por aquilo que deixamos. E poderá, além de nós termos sido escravos do adquirir, termos sido ocasião
de divisão familiar depois que partirmos desta vida. Como andam os nossos lazeres, as nossas diversões? Até que ponto nos divertimos ou fazemos as nossas férias, os nossos lazeres com modéstia, com simplicidade, sem gastos excessivos? Porque se eu excedo, mesmo que eu tenha condições, pensemos, meus caros, que as condições que Deus nos dá são possibilidades de nos tornarmos mais caridosos, de ajudarmos mais as pessoas. De novo entra a questão do, justamente aí está a temperança, em saber divertir-se. É necessário para a saúde psicológica, para a saúde mental da pessoa, desopilar, como se diz, mas também não cair no excesso, porque cada vez que caímos no excesso, aquilo que gastamos excessivamente poderia ter ajudado alguém, mas também não conseguiríamos ajudar ninguém se, em nome de não gastar na diversão, eu depois me tornasse um aficionado, um escravo do trabalho. A temperança pode ser vista como um domínio da irascibilidade, da ira, do nervosismo, das irritações. Saber ponderar a forma de reação diante de uma atitude que consideramos que nos incomoda. A temperança nos ajuda também a retribuir o bem na medida certa, sem cairmos na adulação, sem mimarmos, saber dar o prêmio na medida correta, quando alguém age bem para conosco, mas a temperança também nos ajuda a usarmos do castigo ou da punição de forma ponderada, a não reagirmos de forma indiscriminada. Alguém me deu um tapa, eu dou um tiro em troca. Alguém me xingou e eu saio dando um murro na cara. É uma reação típica de uma pessoa destemperada, que reage de forma desproporcional à ação que lhe foi feita. Em todo caso, meus caros, a temperança toca, percebemos, todos os aspectos da nossa vida cotidiana, por isso é cardial. Mas ela nos ajuda a ter uma vida mais serena, mais prazerosa. Ela exige de nós educação, empenho da vontade constante, exame de consciência diária, ajuda de um diretor espiritual, ajuda dos amigos verdadeiros. Amigo verdadeiro, segundo Aristóteles, é aquele que nos ajuda a crescer na virtude. É aquele que sabe dizer se algo não está bem, sem medo de perder a amizade por causa disso, e que se congratula conosco quando as coisas estão bem. Então, busquemos verdadeiras amizades, peçamos aos nossos amigos mais próximos que tenham a caridade de nos ajudar a crescer na virtude, porque ninguém é bom juiz em causa própria. Nós dificilmente conseguimos olhar com objetividade para nós mesmos. Um bom amigo nos ajuda a crescer na virtude. E claro que forjaremos melhor o nosso caráter, nos tornaremos mais temperados se suplicarmos cotidianamente a graça de Deus. Se nosso Senhor é o modelo da virtude da temperança, acorramos a Ele e lhe supliquemos a graça de poder imitá-lo. E peçamos também a ajuda de Maria Santíssima, ajuda do seu exemplo. Não consigo imaginar Nossa Senhora como uma mulher destemperada. Prova disso é só ver a atitude dela diante da cruz e a atitude dela nas bodas de Caná na visita a Isabel. 2 extremos, de tristeza, de dor e de alegria e felicidade. Em ambas as situações, a virtude da temperança presente. Mas não só o seu exemplo de vida, que também a sua intercessão junto a seu Filho Jesus venha em nosso socorro, para que aconteça conosco aquilo que nos diz o Catecismo no
número 1810. O homem virtuoso é feliz em praticar a virtude. Que no exercício dessa virtude também nos tornemos felizes, bem-aventurados. Amém. Canto 342.